Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar a partir da resolução de 3 questões os tipos de força, um importante tema dos concursos de educação física, mais especificamente dos concursos do bacharelado. Antes de iniciar nossa aula, gostaria de pedir quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve que ajuda bastante o nosso trabalho, a gente a continuar produzindo os materiais gratuitos aqui em nosso canal. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para concursos de educação física, dá uma olhada no link da descrição desse vídeo que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, a aula de hoje, tipos de força. Na primeira questão, a gente vai trabalhar justamente o conceito de força, né? O que é força? E para isso, a gente trouxe uma questão interessante aqui que vai trabalhar justamente esse conceito. Então, primeira questão, a capacidade derivada da contração muscular que nos permite mover o corpo, levantar objetos, empurrar, puxar, resistir a pressões ou sustentar cargas é denominada, e ele pergunta, força, velocidade, impulsão horizontal ou vertical, é justamente esse o conceito de força, né? Então, quando você vê uma questão falando sobre capacidades motoras, sem que ele vai falar que é uma capacidade derivada da contração muscular e normalmente relacionada a resistir pressões ou sustentar cargas, nós vamos estar falando da força. Então, primeira questão, item A é o correto. Segunda questão. Segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte, força muscular pode ser definida como a máxima tensão que pode ser gerada por um músculo específico ou grupo muscular. Essa também é uma importante definição de força muscular, né? A máxima tensão que pode ser gerada por um músculo ou um grupo muscular específico. A força é uma capacidade física que pode se manifestar na forma de força absoluta, força máxima, força hipertrófica, força de resistência e força explosiva, rápida ou potência. Isso de acordo com o Jonato Prestes, né? Então, com base na afirmação acima, assinale o item correto sobre as formas de manifestação da força muscular, os tipos de força. Item A. Força absoluta é a mínima quantidade de força que um músculo pode gerar, em geral, ocorre em situações extremas, principalmente em emergência, hipnose ou mediante auxílios ergogênicos. Está quase tudo correto, porém a força absoluta é a máxima quantidade de força que o músculo pode gerar e não a mínima, como a alternativa traz, né? Então, um pequeno detalhe torna esse item incorreto. Item B. Força máxima é a quantidade máxima de tensão que um músculo ou grupo muscular pode gerar durante uma repetição em determinado exercício. É também a força máxima gerada por uma contração muscular, podendo ser desenvolvida por meio de ações concêntricas, na fase positiva, ou excêntricas, negativa, e isométricas, né? Aquelas estáticas. Então, o item B já é o correto. A força máxima é a quantidade máxima de tensão que um músculo ou o grupo muscular pode gerar durante uma repetição de determinado movimento, de determinado exercício. Item B já é o correto. Item C. Treinamento de força para hipertrofia muscular. O treinamento de força induz a hipertrofia muscular, o aumento da massa muscular. Esse processo de aumento da massa muscular é caracterizado, em resumo, pela diminuição de proteínas contráteis no músculo, sobretudo na musculatura esquelética. Isso se dá geralmente pelo estímulo mecânico imposto ao músculo. Quase tudo correto também, porém não se dá pela diminuição de proteínas contráteis, e sim o oposto. Item C incorreto por um pequeno detalhe também. Item D. Resistência de força é quando se consegue manter um mínimo de repetições em determinados exercícios. É uma manifestação da força importante para que a pessoa tenha capacidade física para realizar as tarefas do dia a dia. Quase tudo correto também, porém, a resistência de força é quando se consegue manter o máximo de repetições em determinados exercícios. Então, de fato, item B é o correto dessa segunda questão, né? A gente vê que nos outros itens apenas um detalhe os torna incorretos. Então, segunda questão, item B. E terceira e última questão, a força pode ser medida e desenvolvida de diversas maneiras, sendo cada uma altamente específica. Sobre os tipos de força, marque a opção correta. E aí a gente vê nessa questão
E os tipos de força ou manifestações da força estão intimamente ligadas com o tipo de contração muscular, que inclusive é um tema que a gente já trabalhou aqui no nosso canal. Eu vou deixar o card aqui em cima caso você ainda não tenha assistido essa aula, mas nessa questão específica a gente vê a importante relação dos tipos de força com os tipos de contração muscular. Então vamos lá. A força estática ocorre quando o músculo produz um torque maior do que o da resistência externa, levando consequentemente ao seu encurtamento. Na verdade, a força estática, né, corresponde à contração isométrica. Então, o torque, né, a força gerada vai ser igual à resistência. A gente não vai ter movimento na força estática ou na contração isométrica. Então, o item A é falso por conta disso. Item B. A força dinâmica é medida por meio de aparelho eletrônico ou hidráulico, permitindo mostrar a produção de força pela amplitude do movimento, bem como o controle da velocidade de contração. Essas características, né, a produção da força pela amplitude do movimento e o controle da velocidade de contração está relacionada a uma contração isocinética, né, a força isocinética, justamente medida a partir de um aparelho isocinético, e não apenas a força dinâmica, né, mas sim especificamente da força medida em um aparelho isocinético. Então, item B, incorreto. Item C, a força isocinética é alcançada quando uma pessoa exerce força contra um objeto imóvel. Essa, na verdade, seria uma força estática, né, ou uma contração isométrica. Item D, a força máxima é obtida em um teste em que o indivíduo executa aproximadamente 20 repetições em aparelho específico para um grupo muscular. Como a gente viu na questão passada, a força máxima é a quantidade máxima de tensão gerada pelo músculo em apenas uma repetição, né? Uma repetição máxima. Então, temos a força máxima não com 20 repetições, mas apenas com uma. Então, item D é incorreto por conta disso. Item E, a força excêntrica ocorre quando o torque produzido pelo músculo é menor do que o da resistência externa, levando ao seu alongamento. Perfeito. A força concêntrica vai ser o torque maior do que a resistência, né? A força maior do que a resistência, enquanto que na força excêntrica o torque é menor do que a resistência, o que leva ao alongamento do músculo. Então, terceira questão, item E é o correto. E para resumir, lembrando que é interessante que você também reveja a aula dos tipos de contração, relembrar contração isotônica, concêntrica, excêntrica e a contração isométrica, mas os tipos de força, as manifestações de força que mais caem em concurso são essas quatro. A força máxima é justamente a quantidade máxima de tensão gerada por um grupo muscular em determinado movimento, como a gente já falou lá na segunda questão, e exclusivamente em uma repetição máxima, né? Força explosiva, toda forma de força atuante no menor tempo possível. Então, a máxima quantidade de força gerada no menor espaço de tempo possível. Então, muitas vezes a gente vai ver também como sinônimo de força explosiva a potência muscular, né? A potência vai ser justamente a força vezes a velocidade. Então, a maior quantidade de força gerada no menor espaço de tempo possível. A resistência de força, por sua vez, é a quantidade de força mantida durante um tempo prolongado. Então, seria justamente o que a gente viu na questão passada, quando uma força é gerada durante várias repetições de um exercício, por exemplo, né? A quantidade de força mantida por um tempo prolongado. E aí essa resistência pode ser aeróbia ou anaeróbia. E a força absoluta, por último, é a máxima quantidade de força gerada pelo corpo humano de fato, né? Então, a gente vai ter a força absoluta quando todos os mecanismos de defesa e de inibição são removidos. Essa manifestação da força, né, a força absoluta, ocorre basicamente em situações extremas, né? Então, é justamente nessas situações extremas que os mecanismos de defesa são removidos e que o corpo consegue gerar a máxima quantidade de força possível. Então, com isso, finalizamos essa nossa aula trabalhando as principais manifestações da força. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, tanto aqui pelo YouTube, pelo nosso Instagram, @concurso-cdfísica, ou pelo nosso e-mail, contato@concurso-cdfísica.com. Lembrando, se você tiver interesse em mais materiais de preparação
específica para concursos de educação física, dá uma olhada no link da descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.